Estamos de volta com o programa Em Pauta, aqui pela sua TV Canção Nova. Estamos conversando nesta noite sobre direitos humanos, um tema realmente importante. Se você está chegando agora, seja muito bem-vindo. Televisão é sempre assim, não é? Sempre alguém chegando e sintonizando a temática. Estamos conversando sobre direitos humanos e aqui, Frei Antônio Moser e o professor Moisés Augusto Gonçalves, doutorando em Sociologia, realmente aí um especialista na área dos direitos humanos. Como a gente faz aqui no programa, segundo bloco é sempre a oportunidade de apresentarmos uma literatura que ajude você que está nos acompanhando a refletir mais, a aprofundar melhor a temática da noite, tá certo? Tá aqui o primeiro, isso aqui é fundamental, o livro é fininho, é pequenininho, mas ele traz aqui a síntese dos direitos humanos, tá aí, ó, Reclamação Universal dos Direitos Humanos. O povo não aguenta mais ficar nessa situação, então estão aí reclamando. Esse livro traz não só o que diz os direitos humanos, mas, por outro lado, também colocam questões muito importantes no tocante à vida do nosso povo. Aqui pela Editora Vozes, também pela Editora Vozes, esse lançamento, aliás, já está na sua segunda edição, Ética, Justiça e Direito, reflexões sobre a reforma do judiciário, uma reforma tão desejada, não é isso, Frei Moser? Está custando. Está custando mesmo, está aí para você, Ética, Justiça e Direito, reflexões sobre a reforma do judiciário, tem aí a participação de vários autores, né? Os organizadores, um deles é bastante conhecido, o Padre Hernani Pinheiro, sempre acompanha o Congresso Nacional, o governo em si, né, nas suas três instâncias. O José Geraldo de Souza Júnior, o Mililo Diniz, Plínio de Arruda Sampaio, que foi, inclusive, candidato à presidência da República na última eleição, onde foi eleita a nossa atual presidenta Dilma Rousseff. Está aqui a terceira dica para você, aqui pela Editora Canção Nova, Justiça, de José Renato Nalini. Está aí para você, onde é que eu mostro aqui no André? Isso, está aí. Justiça, são temas relacionados aqui aos direitos, né, direitos humanos, e que vale a pena você ter em mãos para aprofundar a temática, tá certo? Daqui a pouquinho eu vou dar uma olhadinha também aqui no pessoal que está participando com a gente pelo Twitter. Você sempre pode mandar para a gente o seu Twitter, perguntando, comentando, sugerindo algum tema que você queira ver, tanto o Twitter quanto o nosso e-mail. Twitter é p_Hamilton, ou o nosso endereço eletrônico, o nosso e-mail, né? empauta@cançãonova.com. empauta@cançãonova.com. Tá certo? Depois eu dou outros endereços também, o nosso blog, o site do Frei Antônio Moser. Porém, agora nós vamos continuar aqui a nossa reflexão. E uma coisa interessante, Frei, que o professor dizia agora há pouco, que é essas situações que infligem os direitos humanos, quer dizer, nunca se torturou no Brasil, como nos dias que estamos vivendo, mas, por outro lado, existem esses organismos que auxiliam o governo na aplicação dos direitos, esses centros, né, de direitos humanos. Só que nós temos percebido no Brasil, ultimamente, essas, por outro lado, ONGs, e até algumas delas, quem sabe, ligadas ao direito, mas que, ao invés de cuidar do direito realmente de todo cidadão, parece que mais estão preocupados em faturar, e aí essa crise, denúncias que não acabam mais, ora aqui, ora ali. O seu parecer um pouco sobre isso, Frei, por favor. Olha, eu pediria licença para voltar às colocações do Moisés. Esse é um novo Moisés, porque ele trouxe uma luz nessa questão da comissão da verdade. Eu acho importantíssimo. Gente, não vamos ficar só com o passado. Nós temos que passar a limpo também o presente. Não adianta tomar banho de uma sujeira do passado, você tem que tomar banho no dia de hoje, ou seja, trazer para o presente. Então, eu acho que até os militares iriam aplaudir essa colocação, não tenho dúvida nenhuma. E depois, só não gostei da sua colocação. Não, aqueles que estavam do lado do governo, continuam estando do lado do governo. E aí, como é que fica? Eles estavam lá também? Ou seja, tem muita gente implicada que hoje se apresenta assim, com asinhas de anjo, mas na realidade, vamos a fundo.
Eu acho que aí a gente chega. Mas gostei da sua colocação, brilhante realmente, e sobretudo importante para iluminar, para desdramatizar, para dar o sentido dessa busca. Nós queremos melhorar a nossa condição presente, evitando erros do passado. No tocante aos centros de direitos humanos, você tocou nas ONGs, sim. Aí você tem centros e tem centros. Você tem centros, não é, de despacho, centros assim, ideológicos, carregados, na realidade com espírito de vingança e assim para se promover. Por outro lado, você tem organizações e centros que são sérios, que realmente querem ajudar, estão aí a serviço da sociedade, não só defendendo os criminosos, deve defender também, porque o criminoso também é gente, né? Paciência. Mas eu digo também sabendo, digamos, fazer assim justiça. Não. Há certos comportamentos que são inadmissíveis, não é, na nossa sociedade e que devem ser punidos. Por exemplo, violação de direitos humanos. Quem se apropria, não é, dos direitos dos financeiros, vamos dizer, do dinheiro que deveria servir ao povo realmente, não é? É evidentemente uma violação dos direitos humanos. Está roubando, mas não roubando, trocadinho. Trocadinho todo mundo rouba, né? Então, eu gostei muito da colocação. Agora, no tocante a esses centros, eu acho que é uma ocasião para os centros também fazer um exame de consciência, não é? Nós estamos realmente a serviço do quê? Evitar ao máximo a ideologia, no sentido assim, esse aqui é o inimigo, esse aqui tem que ser eliminado. E, pelo contrário, criar condições de paz, de diálogo, com tranquilidade. Então, isso seriam os verdadeiros centros de defesa dos direitos humanos. No tocante às ONGs, muito interessante, há uns 4 anos atrás, eu mesmo promovi um debate com juristas de renome lá do Rio de Janeiro, foi promovido em Petrópolis, um debate sobre as ONGs. E já na época, uma inspiração que me veio, eu dizia, olha, vamos distinguir. Tem ONG com O grande, não é? E tem outras ONGs com O pequeno. E parece-me que tem mais com O pequeno do que grande. Ou seja, interessados, não é? Sob a cobertura da ONG, interessados na realidade em se apropriar dos nossos bens, da nossa cultura, enfim. Não é? É preciso distinguir. Felizmente isso está vindo à tona, de tal forma que houve um tempo, você quer a vida fácil, funde uma ONG. Você tem dinheiro à vontade. Não é mais bem assim. E, felizmente, estamos, digamos, despertando para essa realidade. E no tocante aos estrangeiros, ora, tem muito estrangeiro aqui que devia ir para a sua casa cuidar de pôr ordem na sua casa. Certo, Brimoso. Não é contra o estrangeiro, pelo amor de Deus. Claro. Não é nesse sentido. Eu levantei essa questão, professor, justamente porque, às vezes, usando uma expressão bem popular, né, se mete o bambu nos políticos. E a população, quando tem justamente a oportunidade de forma organizada, não é? Não governamental, quer dizer, não estou metido com político, com governo, não sei o quê, tem a oportunidade de fazer alguma coisa e quando, na realidade, a gente se depara com essas situações, né? Pois é, eu acho importante isso. A gente pensar que papel que cabe à sociedade brasileira, não é? E não apenas esperar do Estado. Claro que a sociedade tem que ter expectativas em relação ao Estado, do ponto de vista de garantia dos direitos, o Estado tem esse papel, mas a sociedade tem que cumprir a sua função democrática de se organizar e exercer esse papel de cobrança, não é? Eu gostaria só de acrescentar um aspecto. A ACAT, francesa, a Associação dos Cristãos contra a Tortura, nós temos uma sede também no Brasil, em São Paulo. Ela lançou recentemente um documento pesado. O título é Um Mundo de Torturadores. E ela, documentado, ela apresenta que dos 194 países que compõem a ONU, 100 praticam ou toleram a tortura. Então isso não é uma particularidade do Brasil e nem é uma particularidade dos terríveis crimes cometidos no Afeganistão ou no Iraque, por exemplo, ou na Síria. Não é? Há um problema de que práticas que usam a força bruta e não a inteligência continuam sendo utilizadas contra a humanidade. Porque, veja só, rapidamente, até o Ancien Regime, vamos pegar até o século XVIII, você tinha o crime de lesa majestade.
não é? A partir da Declaração Universal de Direitos Humanos, as violações dos direitos humanos são crimes lesa humanidade. Então, uma pessoa que tem seu direito violado, nela está toda a humanidade violada. Porque nós somos portadores de uma mesma dignidade, Claro. não é? Então, pensar nos direitos humanos não é pensar só no outro. É pensar nesse humano e seus direitos, que também está em mim, e no outro que eu vejo, se não vejo como irmão, eu vejo como um ser no mesmo patamar de igualdade, não é? Vai depender da concepção, da fé e tal. Mas seja como for, o outro é tão gente quanto eu, o outro é tão humano quanto eu, e até para punir e ter a sanção na hora do delito, a legalidade tem que prescrever formas de que não utilize o elemento da agressão e da violência, mas o elemento da inteligência, não é? Eu tenho vários alunos meus que estudam direito, não é? Inclusive do aparelho policial, que tem falado, nós temos certeza de que o uso da inteligência é mais eficaz para combater o crime do que qualquer força bruta. Só uma coisinha muito rápida, eu gostei que o senhor trouxe a França, a Berlim, e só faltou dizer a Itália também, porque eles pegam os ciganos, não é? Põem num navio, num trem e mandam lá para a antiga Jugoslávia. Muito bem, não só ciganos, muçulmanos, não, está proibido usar o véu, aquela coisa toda. O que é isso, gente? Onde é que nós estamos? E são como que os patronos dos direitos humanos. Olha, gostei demais. Eu acho que, de fato, cada país deve fazer um exame de consciência. É um momento histórico para todos da busca da verdade. Então, nós teremos um mundo com probabilidade de paz, de justiça, sem dúvida nenhuma. E não uns se julgarem melhores do que os outros. Lave a sua roupa suja na sua casa e depois venha nos ajudar. Tá certo. Olha, daqui a pouquinho, inclusive, vamos verificar no terceiro bloco, né, as perspectivas, os passos que devem ser dados para que, de fato, os direitos eles sejam humanos, sejam respeitados. Agora vamos às ruas e perguntamos às pessoas que nos acompanham, né, as pessoas que estão aí no nosso Brasil, os direitos humanos, a seu ver, são respeitados? Vamos ver o que as pessoas responderam. Não, não está sendo respeitado. Acredito que não. Muita coisa que acontece e acho que ninguém respeita. Não. Por muitas famílias que andam por aí sem a ajuda do governo mesmo. Não. Porque você vê hoje tanta coisa aí acontecendo e as pessoas desrespeitando tudo. Você vê esse episódio do carnaval lá em São Paulo, ninguém respeita nada. Não, porque ninguém respeita ninguém mais. Em algumas situações a gente percebe os direitos humanos sendo violentamente desrespeitados. Desde as classes mais altas, né, a gente percebe que aqueles que seriam os representantes de uma população são os que agridem mais os direitos, direito à saúde, direito à dignidade humana, né? Então, a nossa sociedade está bem complexa, né? E a gente precisa fazer alguma coisa para mudar. Tá certo, a gente precisa realmente fazer alguma coisa para mudar. E o programa Em Pauta, ele tem esse caráter provocação, ou seja, provocar boa reflexão, que, como dizia o professor anteriormente, não é pela força, não é pela barbárie, não é pela violação, mas é pela inteligência, pela boa vontade, que de fato se constrói um mundo melhor, não é isso? Nós vamos para mais um intervalo, não saia daí e voltamos já já com o nosso programa Em Pauta.